você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado, falando então sobre o mercado do boi. Quem está aqui comigo hoje é o Fernando Henrique Iglesias, que é da Safras e Mercado, e a gente vai fazer um fechamento então, vamos fazer um resumão do que aconteceu durante a semana ou do que não aconteceu, né, Fernando? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade, mais um boletim. E é exatamente isso. Em São Paulo, o mercado aderiu bem nesses 340 até 350 arroba e vai assim aí a um longo período, mais de 40 dias que as negociações fluem nessa mesma banda de preço. A gente não vê muita novidade em relação a isso. E a perspectiva é de que esse mercado paulista siga com esses preços sustentados. A gente sabe que tem uma demanda muito forte pelo boi China, a gente vem trazendo essas informações ao longo da semana, inclusive as informações de exportação da Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal amparam, né, isso que a gente vê, as exportações de carne bovina indo muito bem. Deve seguir essa toada o mercado paulista? Com certeza esse ritmo de negociação deve se manter no curto prazo. O que acontece agora? O frigorífico exportador ele tem uma capacidade de criação de receitas muito maior do que os frigoríficos que operam apenas aqui no mercado interno. Então, ele pagando essa arroba de 340, 350 reais, quer dizer que ele está trazendo receitas robustas dessa exportação que ele está fazendo. São Paulo hoje é o grande estado exportador de carne bovina a nível do Brasil. Então, tudo isso faz com que os frigoríficos do estado procurem muito esse animal padrão China e não só no mercado, nas praças paulistas. A gente vê frigorífico buscando oferta em Goiás, por exemplo, saíram negócios de boi padrão China ali a 320 no estado de Goiás. A gente vê negociações no Mato Grosso do Sul a 315. E, enfim, o boi, esse animal padrão China, segue muito demandado no mercado e vai continuar assim, porque é ali onde os frigoríficos encontram as melhores oportunidades para criação de receita, basicamente. O mercado interno não paga a conta, não está fechando a conta direito, e a exportação é um diferencial impressionante ao longo desse ano, vai oferecer resultados muito bons no decorrer de 2022. E como você comentou, né, essa diferença, então, entre o mercado externo e o mercado interno, como que está aqui para dentro, né, o pessoal que atende mais as demandas aqui do mercado interno, como que está a relação com atacado e com varejo? Os preços do atacado até se mantiveram estáveis essa semana, um boi casado aí de 19 até 19,50. A gente não vê muita movimentação ao longo disso. A expectativa é que haja algum avanço dos preços da carne no atacado durante a primeira quinzena de março, que é um período ali em que a população está capitalizada. Tem o feriado do carnaval, que vai trazer algum estímulo a esse consumo, mesmo que de maneira moderada. Mas, de qualquer forma, o grande problema que a gente tem no mercado interno hoje é que o consumidor brasileiro ele não consegue absorver assim tantos reajustes da carne bovina. O consumidor médio no Brasil ele não tem essa capacidade de absorver tanta alta dos preços porque a gente vem num momento de dificuldade macroeconômica. O Brasil cresce em níveis pouco representativos, a expectativa desse ano é de um crescimento econômico de apenas 1,5%, um crescimento bem discreto, bem tímido. A população brasileira vem perdendo o poder de consumo. Tudo isso remete àquela necessidade, àquela preferência por proteínas mais acessíveis. A gente vai ver isso também no ano de 2022 inteiro. Carne de frango, o ovo, essas proteínas vão seguir com a preferência da população por conta dessas nossas nuances macroeconômicas, essas dificuldades que o Brasil tem na criação de emprego, no avanço da renda média da população. Então, tudo isso remete ao consumo de proteínas mais acessíveis. Isso vai ser bastante recorrente ao longo do ano. Então, a indústria, que opera apenas aqui no mercado interno, vai ter uma dificuldade muito grande para se trabalhar com uma matéria-prima tão encarecida como é o boi gordo, tão valorizado como é o boi gordo nas últimas semanas. E aí, pensando então na diferença de preço que a gente tem aqui no mercado paulista em relação a outros estados, né, que não tem esse patamar que a gente vê aqui no estado de São Paulo, entre 340 e 350 reais arroba, o que é possível e o que se vê de horizonte para esses outros estados, Fernando? Para esses outros estados, o que a gente deve ver a partir entre março, abril,
é um avanço dessa oferta de animais de pasto, do regime extensivo, que é normal pela sazonalidade. Então a gente vai ver avanços dessa oferta, e aí, quem sabe, os frigoríficos encontrem uma maior capacidade para exercer pressão sobre esse mercado, uma maior capacidade para reduzir esse preço do boi gordo. Agora, animal padrão China, a gente não pode esperar grandes quedas, até porque é um animal muito disputado no mercado nesse momento. A China é o destino que paga os melhores preços em 2022, está pagando preços espetaculares. A média de janeiro, por exemplo, é de $6.300 a tonelada por carne bovina, enquanto o resto dos outros players aí está oferecendo aí $4.200 a tonelada aproximadamente, isso dados do SECEX mesmo, que ali do mês de janeiro. Então a China realmente tem um potencial muito grande em termos de receita. Então o frigorífico que está habilitado a exportar para a China vai seguir pagando valores acentuados pela arroba do boi gordo, vai seguir muito ativo na compra de gado para conseguir atender essas exportações, atender essa necessidade de consumo chinesa. A gente tem que pensar que o Brasil segue como um destaque nas exportações mundiais de carne bovina. Os nossos concorrentes enfrentam por momentos problemáticos na cadeia pecuária. Estados Unidos tem problemas em seu rebanho nesse momento. A Austrália trabalha pela recuperação. O Brasil, mesmo com todas essas situações, ainda tem a carne bovina mais competitiva em relação a todos os outros players do setor carnes, mesmo aqui na América do Sul. Então a gente tem uma diferença muito grande nesse mercado internacional. A China vai buscar a carne bovina aqui no Brasil, com certeza. Certo. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. Até a próxima. Matheus, por gentileza, coloca na tela para a gente os preços, então, para essa sexta-feira. Então, vamos lá. Temos aí vencimento de fevereiro de 2022, uma leve alta de 0,29%, chegando ao preço de R$ 343,30, referência, então, do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. Março 22, a gente tem praticamente estabilidade nesse momento, uma variação de 0,07%, então com um preço de R$ 338,75. Mês de abril de 2022, o contrato tem um leve aumento, então, de 0,18%, com um preço de R$ 331,10. E o contrato maio, leve baixa de 0,15%, valor, então, de R$ 328,00 redondo. E a referência do boi gordo do CPEA aqui para o estado de São Paulo, lembrando, referência essa de ontem, de quinta-feira, dia 17, porque o CPEA libera esses dados mais no final da tarde, a gente tem uma alta de 1,54%, fechando então em R$ 345,90. A gente esteve aqui, então, com o Fernando Henrique Iglesias, que é da Safras e Mercado, fazendo um fechamento, um resumo dessa semana para o mercado do boi gordo. E não houve muita mudança, principalmente aqui no mercado paulista, Os preços sempre aí, então, em torno dos R$ 340,00 a arroba, não variando muito além disso. E esses preços devem perdurar, então, por algum tempo, segundo o Fernando Henrique Iglesias. O mercado paulista segue bastante sólido e, inclusive, buscando animais padrão China em outros estados que têm preço mais barato e animais de qualidade, uma vez que o boi China está sendo muito mais demandado do que o boi comum, porque aqui no mercado interno a demanda ainda está fraca, o consumidor brasileiro não consegue receber, não consegue absorver muitos aumentos, então essa demanda limita as altas da carne bovina e também limita as altas para o produtor, que só atende o mercado interno, e também para os frigoríficos que só atendem o mercado interno. Aqueles que atendem o mercado de exportação estão indo muito bem, estão vendendo bastante, inclusive China pagando a mais, pagando uma média de preço a mais do que seria o comum. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook,
Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.